Força e honra, guerreiro! Vamos dar uma estudada hoje nos crimes contra a pessoa, dos artigos 121 a 128, especificamente os crimes contra a vida, que está lá no seu edital e certamente pode vir a ser cobrado em sua prova. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo, inscreva-se e ative as notificações para que você não perca nada e para a gente continuar estudando junto depois desta prova que está vindo. Compartilhe com todos e se gostar, também deixe seu like, mas somente se gostar. Também deixe seus comentários, suas dúvidas e qualquer outra informação que você quiser. Esta aqui nós vamos ver a letra da lei e seus aspectos gerais. Lembre-se que isso aqui é feito com carinho, de concurseiro para concurseiro, então tem uma linguagem acessível. É direito com linguagem acessível de concurseiro para concurseiro. Então, logo após a parte geral do Código Penal, a partir do 121, artigo 121, inicia-se o título 1 dos crimes contra a pessoa, que vai do artigo 121 a 154b, e o capítulo 1 dos crimes contra a vida, que vai do artigo 121 a 128, que é exatamente o que iremos estudar hoje, iniciando pelo homicídio, o artigo 121 do Código Penal. Você vai notar nas divisões do homicídio que ele se divide em homicídio simples, o artigo 121, que é trazido logo no caput, no cabeçalho do artigo, o homicídio privilegiado, no parágrafo 1º do artigo 121, homicídios qualificados, artigo 121, parágrafo 2º em diante, artigo 121, parágrafo 2º A, circunstâncias para ocorrência do feminicídio e homicídio culposo, no artigo 121, parágrafo 3º. Vamos iniciar observando o artigo 121. Matar alguém traz a pena reclusão de 6 a 20 anos, sendo o sujeito ativo qualquer pessoa, portanto um crime comum, e o sujeito passivo também qualquer pessoa. Temos o bem jurídico tutelado, a vida extrauterina, ou seja, a pessoa que nasce viva, certo? E o objeto material, a pessoa humana. Você vai notar que temos uma série de agravantes e casos especiais, como o presidente da República, como sujeito passivo e outros agravantes. Na sequência, vamos ver elemento subjetivo, que é o dolo, certo? Seja ele direto, de primeiro e segundo grau, o dolo eventual também. Consumação com a morte da pessoa, sendo considerada a morte encefálica, certo? Então, portanto, é um crime material. A tentativa é cabível à competência do tribunal do júri nos casos dos homicídios dolosos, tanto na forma consumada como na forma tentável, ou seja, os homicídios culposos não. E a ação penal é pública incondicionada. Temos homicídio privilegiado, trazidos pelo artigo 121, parágrafo 1º, certo? Que tem natureza jurídica, uma causa de diminuição da pena por motivo de relevante valor moral, por exemplo, ou motivo de relevante valor social. Que são aqueles casos em honra da pátria ou em valores próprios, certo? Sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Quais são os requisitos? A existência de uma injusta provocação, não é injusta a agressão, porque seria, no caso, legítima defesa neste caso. Exemplo, adultério, xingamento, traição. Não é necessário que a vítima tenha tido a intenção específica de provocar, bastando que o agente se sinta provocado. Que, em razão da provocação, o agente fique tomado por uma emoção extremamente forte, emoção, neste caso, é um estado súbito e passageiro de instabilidade psíquica, e uma reação imediata, logo em seguida. Não pode ficar evidenciada uma patente interrupção entre a provocação e a morte. Leva-se em conta o momento que o sujeito ficou sabendo da provocação para este caso. Na sequência temos o homicídio qualificado, trazidos pelo artigo 121, parágrafo 2º, que o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe, certo? Paga ou promessa de recompensa é quando alguém oferece uma oferta na troca do homicídio em si. Motivo torpe ou fútil, certo? Com o emprego do veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, certo? Então vamos trazer muitos exemplos agora para a gente não perder tempo, vamos direto ao foco, direto ao ponto. Depois veremos aqui que temos os casos de traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, certo? Qualquer outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, no caso. Também para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. O inciso, no caso, refere-se às qualificadoras por conexão, que podem ser teleológica, consequencial, ocorre quando a morte visa garantir a ocultação de outro crime. O agente quer evitar que alguém descubra que o crime foi praticado, ou impunidade, evitar que alguém conheça o autor do crime, exemplo, matar a própria testemunha. Então você percebe que o direito penal se ocupou desses detalhes. Temos o feminicídio, incluído pela Lei 13.104 de 2015, que é contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, e contra a autoridade ou agente descritos no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, que são aqueles da segurança pública, integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança, do exercício da função ou em decorrência dela. Perceba que é no exercício da função em decorrência ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo, até o 3º grau em razão desta condição. A reclusão, neste caso, de 12 a 30 anos. Então, no caso, foi previsto uma majorante para estes fatos.
o homicídio culposo, trazido pelo artigo 121, parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, a detenção neste caso é de 1 a 3 anos. E muito importante que quando alguém na direção do veículo automotor por culpa matar outra pessoa, não responderá pelo Código Penal e sim pelo Código de Trânsito Brasileiro, artigo 302 da Lei 9.503 de 97. Falar sobre o Instituto do Perdão Judicial, que é na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Também o homicídio com aumento de pena, trazido pelo artigo 121, parágrafo 6º, que a pena é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Perceba o próximo motivo de aumento de pena, que é referente aos profissionais que não observam as regras técnicas inerentes às suas profissões. Então, no homicídio culposo, que a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância da própria regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima, não procurar diminuir as consequências de seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Essa redação foi trazida pela Lei 10.741 de 2003. Em seguida, vemos um aumento de pena ligado ao feminicídio. Perceba que no caso do feminicídio, a pena é aumentada de 1/3 se até metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos ou com deficiência, e na presença de descendente ou ascendente da vítima, todas incluídas pela Lei 13.104 de 2015, uma relativamente alteração recente no caso. Já na sequência entramos no capítulo 1 dos crimes contra a vida, que é o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Você vai perceber que existem diversos outros fatores ligados a estes crimes. Então já iniciamos pelo artigo 122, que é induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça, trazendo a pena de reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma, certo? Só no caso de consumação, ou a reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio, ou seja, ocorre a tentativa e resulta apenas em lesão corporal de natureza grave. Perceba que se for de natureza leve, não ocorrerá, será fato atípico. Sujeito ativo é qualquer pessoa, sujeito passivo também é uma pessoa determinada, porém fica como crime comum. Bem jurídico é a vida humana extrauterina, ou seja, já nascido. Condutas induzir ou instigar. Fazer nascer a ideia é induzir e reforçar uma ideia já preexistente é instigar. Veja a diferença também que pode vir a ser objeto de cobrança de prova. Induzir, fazer nascer a ideia e instigar, reforçar uma ideia já existente. Dando sequência na análise, percebemos aqui o elemento subjetivo doloso, a consumação, certo? Na primeira parte é a morte, na segunda parte é a lesão corporal da tentativa grave, certo? Grave ou gravíssima. A tentativa ela não é cabível, certo? Então é um crime condicionado. O aumento de pena ocorre com o artigo 122, parágrafo único, que a pena é duplicada, ou seja, 2 vezes se o crime é praticado por motivo egoístico, ou o agente instiga o pai a suicidar para ficar com a herança deste filho, no caso. O filho instiga o pai a se suicidar. E se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, certo? Então, ocorrendo a instigação nestes casos, por motivo egoístico, a pena será aplicada em dobro. E esse é o exemplo que eu trouxe, o agente que instiga o pai a se suicidar para ficar com a herança deste. Seguindo, então, com os crimes, vemos o infanticídio do artigo 123 do Código Penal. Este que é um artigo muito querido pelas bancas e geralmente é trazido como cobrança, sempre que é possível abordá-lo na prova. Você percebe, então, como matar a conduta sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante parto ou logo após. Perceba que é durante ou logo após, a pena de detenção de 2 a 6 anos. Sujeito ativo é a mãe, portanto, um crime próprio, certo? E o sujeito passivo, o filho, seja ele nascente, que é durante o parto, ou o neonato, que é logo após o parto, o recém-nascido, no caso. É possível o concurso de pessoas? Sim, ele é possível. E o bem jurídico é a vida extrauterina, porque se ainda não tivesse nascido, seria aborto. A conduta, então, matar, certo? Um crime compulsivo, pois exige ação. O estado puerperal é a alteração psíquica que ocorre em grande número de mulheres em razão da alteração orgânica decorrente do fenômeno do parto. Deve ser provado o estado puerperal ou ele se presume? Geralmente ele tem que ser provado, certo? Elemento subjetivo é o dolo. Elemento temporal é durante ou logo após o parto. Este elemento temporal, ou seja, o crime só pode ser praticado em um determinado momento. A consumação e a tentativa a consumação, no caso, é com a morte do recém-nascido e um crime material, pois exige que haja essa consumação. A tentativa é cabível. O aborto, na sequência, artigo 124, provocar aborto em si mesma ou consentir para que outrem lhe provoque, ou outra pessoa provoque a si. Detenção de 1 a 3 anos, certo? Isso seria o autoaborto no primeiro caso, tá? Provocar aborto em si. Sujeito ativo é a gestante, sujeito passivo é o feto, o bem jurídico tutelado a vida intrauterina, perceba que no caso ainda o feto não nasceu, e o elemento subjetivo é o dolo.
Temos aqui uma outra conduta, que é provocar o aborto em si mesma, autoaborto, fato típico, ou consenti-lo para que outra pessoa lhe provoque. Neste crime, a gestante responderá pelo artigo 124, o sujeito ativo que praticar aborto com o consentimento dela responderá pelo artigo 126. Haverá 2 crimes diferentes. Ocorrerá, neste caso, a quebra da teoria monista. Não haverá um único crime, mas 2. Abortamento, então, são as manobras abortivas para a prática do aborto, e o aborto é o resultado do abortamento. A consumação e tentativa é cabível, aliás, a tentativa é cabível e a consumação com a morte do feto, portanto, um crime material, pois exige este resultado. Na sequência, percebemos o aborto provocado por terceiro, neste caso, sem o consentimento da gestante. É o artigo 125, provocar o aborto sem o consentimento da gestante. Reclusão de 3 a 10 anos, sujeito ativo é qualquer pessoa, sujeito passivo a gestante e o feto, ou seja, dupla subjetividade passiva, pois os dois. O bem jurídico tutelado é a vida intrauterina, certo? E a integridade física e mental da gestante. O elemento subjetivo, o dolo e a consumação. Com a morte do feto, e a tentativa, neste caso, é cabível, pois a pessoa pode tentar provocar o aborto e não ter, no caso, o resultado. E na sequência vemos com consentimento. O que muda é que provocar o aborto com o consentimento do artigo 126 da gestante, reclusão de 1 a 4 anos, certo? Existe, nesse caso, a possibilidade de suspensão condicional do processo e outros benefícios da Lei 9.099 de 95. Sujeito ativo a qualquer pessoa, sujeito passivo feto, bem jurídico tutelado é vida intrauterina e o elemento subjetivo doloso. É necessário que haja dolo para que ocorra o crime. A consumação a tentativa é cabível, a consumação com a morte do feto. Existe a questão relacionada ao dissenso presumido. O que é isto? Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienado ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência, certo? A gestante não sendo maior de 14 anos, caso tenha o consentimento dela, este não será válido. O mesmo caso ocorre se a gestante é alienada ou débil mental. Não é válido o consentimento, por isso existe um dissenso presumido. Se presume que a pessoa não tem condições de escolher entre manter o feto ou não. O aborto majorado com aumento de pena pelo artigo 127, as penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se em consequência do aborto dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicados por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Então, este é o caso do aborto majorado, artigo 127. Então, apenas é pena dobrada. Aborto legal, trazido pelo artigo 128. 128 nos conta que não se pune um aborto praticado por médico, é o chamado aborto necessário. É que se não há outro meio de salvar a gestante. Importante é que o aborto necessário ou terapêutico só pode ser praticado por médico e desde que não haja outro meio de salvar a vida da gestante. O médico, no caso, gerar sobre a excludente de ilicitude ou estado de necessidade. E nos casos em que a gravidez é resultante de estupro, se a gravidez resulta do estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando o incapaz de seu representante legal. Importante, o aborto, no caso de gravidez resultante de estupro, ou humanitário ocorrerá quando a vítima do crime do estupro desejar abortar. Para que o aborto seja legítimo, tem que ser praticado por médico e a gestante não precisa de autorização judicial para ocorrer este fato, bastando o boletim de ocorrência. Já na sequência vemos o aborto eugênico ou eugenésico, que é o direito brasileiro não contempla regra permissiva do aborto na hipótese que a criança nascerá com graves deformidades físicas ou psíquicas. Neste caso, a opção da tutela da vida humana no mais amplo sentido, ou seja, não é permitido. Aborto em caso de anencefalia, a palavra anencefalia significa ausência total ou parcial do encéfalo. A anencefalia é um defeito congênito que se desenvolve bem no início da vida intrauterina e, de acordo com o STF, o aborto praticado de feto anencéfalo é fato atípico, ou seja, não é crime, pois, de fato, não tem cérebro, aquela criança não é considerada viva para todos os fatos. Aborto social ou econômico, o aborto praticado por problemas sociais ou econômicos é considerado crime, não podendo ser utilizado como justificativa para a prática aquele. A competência é do tribunal do júri e o tipo de ação penal é pública incondicionada. E assim, guerreiros e guerreiras, revisamos todos os crimes dos artigos 121 a 128, os crimes contra a vida. Ainda restam outros crimes contra a pessoa, pois eles vão até o artigo 129, aliás, 159. Nós continuaremos estudando até o dia da prova, mas um dia antes, no vídeo anterior eu esqueci de falar, você vai descansar, assim você vai descansar, não vai estudar, não vai pegar livro nenhum. Talvez um pouquinho de manhã, né, só para não perder o costume. Mas depois você vai descansar, vai ver uma série do Netflix. E segue firme e força, guerreiro, segue sempre nos estudos. Nunca desista dos seus sonhos! Nós temos o famoso túnel da morte. Eles não podem ficar na frente desse túnel. Se eles ficarem na frente desse túnel, 99% da morte do policial, do agente de segurança pública. Quem tá aí? Se entrar na minha cara, eu dou um tiro. É a guarda municipal. Guarda, não chamei guarda aqui. Quem tá aí? Aqui é a guarda municipal. Nós somos chamados pela população. Tá você e quem aí?
Eu e mais um colega. Então dê as mãos e vou embora. Não chamei guarda aqui. Não, senhor. Sai devagarinho com as mãos para Se entrar cima. na minha casa, vai tomar tiro. Nós estamos sendo chamados pela população, senhor. Teve algum disparo de arma de fogo. Se entrar na minha casa, vai tomar tiro. Por favor, saia devagar, porque nós também estamos armados. Estou dentro da minha casa. O cara tá atirando. Tá atirando em você. O cara tá atirando em você.